caminhada de cristão. Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus, a mãe da igreja, a nossa mãe. E nós somos mais dóceis à nossa mãe. Eu meditava hoje um pouco sobre, lá no início, quando Adão e Eva pecou. Então, depois do pecado original, a primeira reação do homem foi o medo de Deus. Deus, quando desceu para passear no paraíso, ele chamou Adão, só que eles já tinham caído no pecado. Então ele chama por Adão e Adão se esconde. E quando Deus o encontra, Deus fala: Adão, Adão, Adão está escondido atrás da moita. Aí ele fala: por que se esconde, Adão? Ele disse: Senhor, porque eu estava nu. Aí Deus pergunta: por quê? Como você sabe que estava nu? E Deus viu que eles pecaram. Então qual foi a primeira reação do pecado? Foi o medo de Deus. E no íntimo do nosso coração a gente tem um medo de Deus. Quem é que nunca sentiu medo de falar: seja feita a tua vontade, Pai? Às vezes dá um medo muito grande de a gente falar isso, né? Pai, seja feita a tua vontade. Isso é por causa do pecado original. Então Deus vendo aquilo, Deus vendo o medo do homem quando caiu no pecado, Ele já promete uma mulher. Ele já faz uma profecia. Gênesis 3,15. Porém, ele fala para a serpente, o demônio: porém inimizade entre ti e a mulher, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas contra o teu calcanhar. Então está aí a necessidade de Nossa Senhora na nossa vida, é porque a gente tem um medo de ir direto a Deus, de falar: Senhor, eis-me aqui. A gente tem um medo de se entregar inteiramente a Deus. E Deus viu isso, Ele nos deu Nossa Senhora, para que nos entreguemos totalmente a ela. Isso São Luís vai falar. E eu queria começar pela primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção. Esse aqui é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, escrito por São Luís Maria Grião de Montfort. Na sua primeira frase, seu primeiro texto do tratado, ele vai dizer: foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que Ele deve reinar no mundo. É por meio de Maria, é por meio de Nossa Senhora. Eu queria falar, agora vou abordar um pouco sobre a vida desse santo, São Luís Maria. São Luís Maria Grião de Montfort foi um padre francês. Ele nasceu em 1673. Então, ele se ordenou sacerdote no ano de 1700. São Luís era um missionário, era um padre que pregava a verdade, mas também era um padre dos pobres. A vida de São Luís era essa: missão e cuidado dos pobres. Então, São Luís partiu para o encontro do Santo Padre em 1703, Papa Clemente XI na época, porque São Luís queria evangelizar, São Luís queria fazer missões por todo o mundo. Então ele foi pedir autorização para o Papa. Então São Luís, no ano de 1706, saiu do norte da França até Roma, numa peregrinação a pé. Nesse mesmo ano ele chegou no Santo Padre, pediu autorização, só que o Papa falou assim para São Luís: não, você não vai evangelizar o mundo, você vai voltar para a França, porque está crescendo uma heresia chamada jansenista. Era o jansenismo que estava crescendo naquela região da França. E São Luís voltou para a França com o título de missionário apostólico. Jansenismo, vou explicar assim. São Luís, quando ele voltou para a França, ele voltou com o título de missionário apostólico, que significa o quê? Um missionário enviado pelo Papa. Ele podia entrar em qualquer diocese, salvo que o bispo se opusesse. E aconteceu. São Luís, no final de sua vida, só podia pregar em 2 dioceses. Em 2. Então, ele voltou para combater a heresia jansenista. O que era o jansenismo? O jansenismo, ele era uma herança lá dos cátaros, os albigenses.
Eles eram meio que gnósticos, acreditavam que no mundo existiam dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom é o Deus do Espírito, o Deus mau é o Deus da matéria. Deus jogou nós nesse corpo, Ele prendeu, o Deus mau, né? Prendeu a gente nesse corpo, na matéria, e quer que a gente seja escravo do mundo, do corpo. E o Deus bom é o Deus do Espírito, que vai nos libertar. Foi até com essa heresia que surgiu a Santa Inquisição, que eles matavam mulheres grávidas, eles devastavam as cidades, pregavam o suicídio, porque eles acreditavam que o corpo era ruim. Então, o jansenismo é uma herança disso. Eles não eram tão violentos assim, mas o jansenismo, ele foi uma desgraça para a igreja, porque eram homens virtuosos, castos, acreditavam na Eucaristia, acreditavam tanto que falavam: ninguém pode comungar, ninguém é digno. Então, o jansenismo, ele tirou muita gente da igreja católica. Então, São Luís tinha que lutar contra essa heresia. O Santo Padre deu essa missão para ele. E São Luís, ele ia pregando, ele pregava aos pobres, ele ia pelas aldeias pregando. E as missões antigamente não eram igual hoje, né? Um final de semana, um dia eu vou ali pregar, outro dia ele não. Antigamente era meses, 2 meses, 3 meses, uma missão. Então São Luís, durante esses meses, ele ensinava, ele pregava para o povo, ele ensinava que o povo tem que renunciar ao pecado, que o povo tinha que ter uma devoção, um amor por Nossa Senhora, o povo tinha que ter uma vontade da santidade, de ser santo. Ele ensinava isso para o povo, e no final das suas missões, ele consagrava todo mundo a Nossa Senhora, por este método. Ele consagrava a todo mundo. Este método, a gente faz uma pequena fórmula, eu vou explicar para vocês depois. A gente recita essa fórmula e o padre ensina depois. Então São Luís se consagrava pelas pessoas todas e assinava as consagrações de todo mundo. Então ele ia evangelizando, ia propagando essa devoção. E essa devoção, esse método de consagração de São Luís foi provado. Eu quero deixar para vocês aqui só um exemplo de como essa consagração é eficaz. Mais ou menos 70 anos, quando São Luís morreu, depois que São Luís morreu, veio a Revolução Francesa, no ano de 1789, se eu não me engano. Veio a Revolução Francesa, que era comandada pelos iluministas. Eles queriam derrubar a monarquia, os reis e a Igreja Católica. Eles queriam acabar com a Igreja Católica e com a monarquia, porque antigamente era reinado, eram os reis, imperadores. Então a Revolução Francesa obrigava os padres, os cristãos, a seguir essa revolução. Então aquelas comunidades onde São Luís passou, onde São Luís evangelizou, permaneceram firmes ao Santo Padre, permaneceram firmes à Igreja Católica, à doutrina católica, e não renunciaram. E foi ali que tiveram muitos mártires na França, na Revolução Francesa. Tiveram muitos mártires, porque por ali passou São Luís, e por ali ele ensinou a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então eu já quero desde já deixar claro que essa consagração, ela é cristocêntrica, ela mira a Jesus Cristo, ela nos consagra a Jesus Cristo, nos dá um amor a Jesus Cristo, a Igreja de Deus. Então, aquelas regiões em que São Luís evangelizava permaneceram firmes, e aonde ele evangelizava, o jansenismo não entrava, ou se já tivesse entrado, não fluía. Então, o São Luís, ele evangelizando tudo, e os jansenistas ficaram com ódio de São Luís e o envenenaram. No ano de 712, perdão, o envenenaram, deram uma sopa para ele com veneno, e São Luís percebeu, logo depois tomou um contra-veneno, mas as
sua saúde daí para frente ficou comprometida. E São Luís, vendo o perigo de morte, ele escreve o Tratado da Verdadeira Devoção. E São Luís escreve rapidamente. Foi quase que no fôlego do Espírito Santo, no sopro, ele escreveu esse tratado. A gente pode perceber que São Luís não era um grande teólogo, ele não era um grande pensador, era um padre, ele era um padre missionário, pastor dos pobres, e que amava Nossa Senhora, foi um dos maiores devotos de Nossa Senhora em todos os tempos. Então ele escreve o tratado, e quando São Luís termina de escrever o tratado em 1712, o ano passado esse livrinho fez 300 anos. Então, depois que ele escreve o tratado, ele bota no tratado por que ele está escrevendo, qual a necessidade. E eu quero falar para vocês um pouco da história desse livro agora. Ele começa a escrever, e lá no item 114, ele faz uma profecia. Ele escrevendo esse tratado, ele faz uma profecia. Ele fala: vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito. Ele estava, São Luís, escrevendo o tratado, e do nada ele vê, ele tem uma visão. O Senhor abre o véu espiritual e dá uma visão para ele no momento, e fala: vejo no futuro animais frementes. Ele vê o demônio querendo destruir esse livro. Ele vê o demônio em várias feras, formas de dentes, querendo destruir esse livro e o próprio São Luís. E o que ele vai dizer? Ao menos o demônio vai tentar escondê-lo, ou ao menos silenciá-lo em uma arca, a fim de que ele não apareça. Então São Luís profetiza: o demônio vai esconder esse livro. E não é que isso aconteceu, gente. E eu quero falar para vocês que isso não é loucura. Isso aconteceu depois que São Luís morreu. Em 1716, São Luís morre sem publicar o tratado. Esse livro some. Esse livro ficou 130 anos escondido. O Tratado da Verdadeira Devoção ficou escondido 130 anos por Satanás, por obra dos Satanás, como ele havia profetizado no próprio tratado. Sim, ele ficou escondido em uma arca com livros velhos, igualzinho ele tinha visto. Então, depois, em 1842, 130 anos depois que ele escreveu, os padres da congregação que ele fundou encontraram o Tratado da Verdadeira Devoção. Encontraram o tratado, e eles viram aquele livrinho, leram aquilo e viu que aquilo ali era muito importante. Falou: vamos publicar. E publicaram Tratado da Verdadeira Devoção. Eu queria falar para vocês que esse não era o nome que São Luís tinha dado. Esse nome aqui foi dado pelos que o acharam, os padres que o acharam. Mas o verdadeiro nome desse livro era Preparação para o Reino de Jesus Cristo. O que São Luís queria nos ensinar com esse método? O que São Luís queria ensinar? São Luís queria nos dar um manual de guerrear contra Satanás, contra sua descendência. Ele queria nos ensinar a combater o mal, o pecado, a nossa concupiscência. Ele queria nos ensinar, e claro, por meio da Santíssima Virgem. Então São Luís escreve o tratado, faz essa profecia, o demônio esconde o tratado, ele é achado, e também São Luís faz uma outra profecia. Lá no número 115, ele profetiza que o demônio vai tentar escondê-lo, mas ele também vai profetizar o sucesso desse livro. Ele vai dizer: mas não me importa
isto é, um esquadrão de bravos, destemidos soldados de Jesus Cristo e de Maria, de ambos os sexos. Essa palavra de ambos os sexos, se a gente for pegar o contexto da época, São Luís faz uma outra profecia, porque no ano de 1700, naquela época não havia mulheres apóstolas, não havia mulheres missionárias, era só freira enclausulada, elas ficavam no convento trancado, não tinha mulher missionária não. E São Luís profetiza: virá um exército de Maria, de Jesus e de Maria, mulher e homem, de ambos os sexos. Uma profecia para hoje. Aí, mulherada, São Luís fala: virá um exército. Então, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que virão. São Luís falou isso há 300 anos atrás. Os tempos perigosos são hoje, não são? Hoje, nós precisamos mais do que nunca nos consagrar, nos entregar totalmente à Santíssima Virgem, pela verdadeira devoção, porque essa é a verdadeira devoção. Vou mais adiante ensinar o porquê. Ele ensina que a gente tem que nos entregar totalmente a Maria, mas eu quero falar para vocês: São Luís não inventou essa consagração, ele só a propagou. Não foi São Luís que inventou. Quem inventou essa consagração? Desde quando? Eu quero falar para vocês que essa consagração é bíblica. É bíblica. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26 ao 27. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26 ao 27. Vai dizer: aos pés da cruz estava Maria e mais as três Marias, Maria de Cleófas, Maria Madalena e Nossa Senhora, e o discípulo amado. Jesus olha para Nossa Senhora e diz: mulher, eis aí o teu filho. Olha para João: filho, eis aí a tua mãe. O que significa isso, gente? O que significa mulher, eis aí o teu filho? Quem era João? João, o discípulo amado. Quem João representava aos pés da cruz? João representava a igreja. João era bispo. Ele foi ordenado bispo pelo próprio Jesus. Os 12 apóstolos eram bispos. João representava a igreja. E aos pés da cruz, o Senhor entrega a sua mãe à igreja. A João representava a igreja. Aí a gente fica um pouco incomodado, né? Mulher, eis aí. Por que Jesus chamou Maria de mulher? A gente fica bem cabisbaixo. Os protestantes falam: tá vendo aí? Olha aí, Jesus chamava ela de mulher. Não sei o que vocês têm com essa tal de Maria aí. Nem Jesus tratou ela bem, chamava de mulher. Gente, a palavra mulher era necessária. Por quê? Porque indicava a mulher de Gênesis, a mulher da profecia. Aqui o Deus Todo-Poderoso falou: porém inimizade entre ti e a mulher. Por isso Jesus Cristo, nas ocasiões certas, chamava Nossa Senhora de mulher. Ele chamava ela de mãe, sempre. Só que nas certas ocasiões tinha que chamar a mulher, porque ele tinha que apontar para a profecia. Eu pergunto: por que Jesus Cristo nos entregou Nossa Senhora? Quem pode me responder? Por que Jesus Cristo nos entregou Nossa Senhora? Quando Jesus se moveu, ele quer ver, né? Eu acho, né? Depois ele morreu, ele decidiu voltar essa marca. Sim. Certo. Como meio que comandar a igreja, né? Cuida da minha igreja. Tanto que Jesus, depois que entrega
A mãe ao discípulo amado, o discípulo amado à mãe, ele vai dizer: está tudo consumado, Pai, tuas mãos entregue para o Espírito. É como se ele falasse: ai, tá bom, pode me levar, Deus, a minha igreja está em boas mãos. Então, por que Jesus Cristo nos entrega a Nossa Senhora? Para a nossa salvação, para nos salvarmos. Um ótimo caminho para nós irmos para o céu. Existe uma diferença, gente, entre redenção oferecida e redenção aproveitada. Cristo já morreu na cruz, Cristo já nos salvou, mas nós não somos protestantes que falam: já estou salvo pela fé. Não, nós temos que caminhar na santidade, nós temos que buscar os sacramentos, a igreja que é o corpo de Cristo. E por isso Jesus Cristo instituiu Maria no caminho para a salvação. E o que nós temos que fazer para ser salvos? O que devemos fazer para ser salvos? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Lá em João capítulo 14, versículo 15, ele vai falar: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas é difícil demais a gente guardar os mandamentos do Senhor, por causa do nosso pecado. Então Jesus Cristo nos dá Nossa Senhora para nos ajudar. Então a missão de Nossa Senhora é o quê? Fazer, ensinar a gente a guardar os mandamentos do Senhor. Essa é a missão de Nossa Senhora. Porque Santo Agostinho vai falar: Deus criou o homem sem a ajuda do homem, mas não pode salvá-lo sem a sua cooperação. Olha a frase de Santo Agostinho. Nós temos que cooperar, nós temos que abraçar a redenção de Cristo. E nós temos Nossa Senhora. Por isso, a entrega total a Nossa Senhora. Por isso, porque ela nos vai nos ensinar como ir a Cristo. E quando eu me consagro a Nossa Senhora pelo este método, eu falo: totus tus, Maria, todo teu, ó Mãe, eu sou todo teu. Eu não tenho mais vontade, a vontade agora é tua. E olha o que vai dizer São Jerônimo: morra a vontade própria, não tem fé. Porque é a nossa vontade, é as nossas escolhas que nos levam para o pecado. A gente agora tem uma escolha. Antigamente o pecado era uma obrigação. A palavra fala: Cristo morreu na cruz, já não somos obrigados a pecar. Nós temos uma escolha agora. E quando nós entregamos essa escolha à Virgem Maria, ela vai dizer por nós, ela vai falar por nós, ela vai nos ensinar a servir. Ela. São Jerônimo era conhecido como era santo mesmo, porque pregou Contra quem? Contra quem? contra a igreja. São Jerônimo? São Jerônimo, ele foi secretário do Papa Damaso, do século IV, secretário do Papa Damaso, foi um grande biblista. Ele que se dedicou a morar em Belém, ou em Belém, lá na Judeia, para traduzir a Bíblia, que o Papa Damaso pediu para que ele traduzisse a Bíblia. Ele foi o primeiro tradutor da chamada Vulgata. Então a Sagrada Escritura foi traduzida do original grego, latim, grego e hebraico para o latim. Então ficou famosíssimo. E
Inclusive nós temos dois grandes livros novos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a tradição de São Jerônimo, né? Ele é santo. Agora houve uma controvérsia, isto é, discussão interna com os semi-pelagianos, que duvidavam da graça de Deus. Então houve uma controvérsia, porque ele defendia, um outro também santo achava diferente, então houve essa discussão. Mas ele é santo São Jerônimo. Bom, esclarecido. Obrigado. Bom, vamos resumir, já é 9 horas. Eu queria então salientar isso. Por que o demônio teve tanto medo dessa consagração? Por que ele até escondeu esse livro? Para que não aparecesse. Porque ele viu naquele método que São Luís escrevia a sua cabeça esmagada, a profecia se cumprindo. Sim, Deus instituiu apenas um ódio, que foi o ódio entre Nossa Senhora e o demônio. Nossa Senhora e Satanás, e a sua descendência, claro. Por isso, nós temos a escolha. Somos descendência de quem? De quem queremos ser descendentes? Então, essa consagração, gente, ela é muito mais do que uma devoção de um grupo aqui, de um grupo ali, é uma espiritualidade à parte. Não, essa consagração é católica. Ela é para todos, não tem idade. Ela é se deixar modelar por Nossa Senhora. Santo Agostinho ele fazia uma comparação maravilhosa. Ele chamava Nossa Senhora de forma Dei, a forma de Deus, porque ele fazia até uma comparação legal. Quando um escultor vai fazer uma imagem, uma obra de arte, ele pode pegar um mármore, gesso, quadrado, ele pode ir quebrando no martelinho e fazer a sua obra. Ou também ele pode pegar uma forma já pronta e colocar ali o gesso, só que tem que estar já derretido, tem que estar consumido já dentro da forma, e vai sair a obra de arte. Mas a forma já está pronta, né? É como que uma forma pronta. Então, a espiritualidade, olha o que Santo Agostinho fala: Nossa Senhora é a forma de Deus, porque ela formou o maior santo de todos, Jesus. Ela formou Deus. Deus era um homem, mas ela o educou. Ela pegou ele no braço, ela ensinou ele a andar, ensinou ele a falar. Nossa Senhora educou Jesus, formou Jesus. E temos que entrar na forma de Nossa Senhora. Temos que deixar-nos modelar por ela, porque sairemos santos. Se o maior santo saiu de Nossa Senhora, o que passar por essa forma sairá santo. Era o que Santo Agostinho falava. Mas para entrar nessa forma, aí está o que ele falava: temos que nos consumir, nos deixar modelar por ela. E essa consagração, quando a gente faz, São Luís chamava os consagrados de escravos de amor, escravos de Nossa Senhora, ou escravos de Jesus por Maria, ou escravos de Jesus. Eu gosto de falar escravo de amor, não, escravo de amor de Nossa Senhora. Aí a gente pergunta, essa palavra causa escrúpulo no coração das pessoas: escravo? Jesus não quer escravo, Nossa Senhora não quer escravo. Aí eu queria meditar com vocês a diferença entre um escravo e um servo. É o que São Luís fala. Ele vai dizer que um servo de Jesus, um servo de Maria, um servo, ele não é totalmente do seu Senhor. Ele apenas é contratado por um tempo, ele tem salário, ele tem uma recompensa, mas ele não é todo do Senhor. Já o escravo não. O escravo, ele é totalmente do Senhor. Ele é totalmente do seu superior, do seu dono. Ele não tem salário, não tem recompensa.
ele não tem nada a não ser o seu Senhor, e o Senhor tem direito sobre a vida dele. Aí a diferença. Por que São Luís chamava de santa escravidão? Porque ele considerava que nós temos que ser todos, sem vontade, sem recompensa de Nossa Senhora, porque nossa recompensa já vai ser o céu. Era isso. Ele falava. Tá aí a espiritualidade que eu quero passar para vocês essa noite, e que amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os frutos da consagração. É essa. Se nos entregarmos totalmente a Maria, nós vamos ser totalmente de Jesus. E São Luís, no tratado, ele vai dizer algumas coisas que nós temos que fazer, algumas coisas externas. Temos que ter uma preparação de 30 dias para se consagrar. Temos que usar o método. A consagração, é claro, ela é válida muito mais no seu interior. Fazemos as nossas orações, temos uma fórmula para nós recitarmos no dia da consagração, mas também ele fala, é bom termos algum método exterior. Ele pede uma cadeia de ferro. No caso, eu coloquei uma corrente simbolizando a santa escravidão a Nossa Senhora. Mas ele fala, pode ser um anel, um colar, uma pulseira, qualquer coisa. Esse é o método mais externo da oração. E São Luís, ele diz: os escravos de Nossa Senhora formarão um exército, será um exército dos apóstolos dos últimos dias. Ele faz outra profecia: serão os apóstolos dos últimos dias. Diz ele: serão homens destemidos que pregarão a palavra de Deus, ensinarão ao povo a doutrina da igreja, andarão com um rosário na mão esquerda, uma cruz na mão direita, ensinará o seu povo, abraçará os corações das pessoas, pregando o amor da Virgem Maria. E com o amor à Virgem Maria, as pessoas brotam e se voltam para Jesus Cristo. Essa é a finalidade da consagração. Cristocêntrico, para Jesus Cristo. Tanto que na fórmula de consagração está escrito: consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Essa é a consagração. Esse é o método que São Luís usou. E eu queria, a última coisa, 200 anos que São Luís morreu. São Luís morreu em 1716. 200 anos depois, veio uma aparição de Nossa Senhora de Fátima, 1917. A ideia era celebrar na segunda-feira, a solenidade de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, Nossa Senhora aparece e diz: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora fez essa confirmação de que São Luís já vinha falando. E ela falava: e no final o meu imaculado coração triunfará. E como que o imaculado coração de Nossa Senhora triunfará, gente? Quando a gente ser totalmente dela, quando a gente começar a pregar a Nossa Senhora, quando a gente começar a ensinar o povo a amar Nossa Senhora, quando a gente começar a espalhar essa devoção. Não ter medo, gente, de ser todo de Maria, porque muita gente tem medo de ir a Maria, de entregar a Maria, com medo de deixar Jesus de lado. Não tem como, gente, não tem como. São Luís até vai falar: ninguém vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus Cristo amou. Ninguém. E o nosso amor é mínimo. O máximo que a gente der ainda é pequeno, é pouco. Ele fala no tratado que Nossa Senhora é um átomo diante de Deus. Só que diante de Deus, isso é de cima para baixo. Só que nós olhamos de baixo para cima. De baixo para cima, Nossa Senhora é imensa. Nossa Senhora é a criatura mais perfeita que passou na face dessa terra. Mas Jesus é Deus. É homem e Deus. Eu falo criatura, a criatura mais perfeita que passou nessa face da terra foi a Virgem Maria. Então, essa é a finalidade, gente. Eu queria deixar
essa partilha, esse ensinamento para vocês, dessa devoção, que vocês pudessem comprar o tratado, gente. Comprem, leiam. Vocês vão ver aqui, é muito mais do que um livro que fala de bem de Nossa Senhora, é muito mais do que uma literatura cristã. Esse livro aqui, ele é profético. Ele nos ensina a verdadeira devoção a Nossa Senhora. A verdadeira. Eu, todos os dias, estou aprendendo, ainda não vou dizer que sou santo, já Deus me livre, sou pecador. Mas estamos aprendendo todos os dias, cada vez mais. Só no título da forma, parece que falou para Jesus, não. É o que eu te falei, quando a gente se dá todo a Maria, a gente está se dando a Jesus. Nossa Senhora é totalmente. O que você lembra disso? Fazer tudo o que Ele vos disser. O que vocês lembram? Bodas de Caná. Esse foi o testamento de Maria. Foi a última palavra que Maria deu. Fazer tudo o que Ele vos disser. Tudo. Nossa Senhora não quer aparecer. Nossa Senhora não quer se engrandecer. É aquela palavra de João 3,16. Que eu diminua e Ele cresça. Que João Batista fala. É a mesma coisa. Quem vai a Nossa Senhora só encontra Jesus Cristo. No seu imaculado coração só reina Cristo. E por isso ela quer falar: o meu imaculado coração triunfará, porque Jesus Cristo triunfará. É isso, gente. Estudem. Eu queria que vocês estudassem mesmo, procurassem conhecer a verdadeira devoção. A história é muito, muito grande. Se fosse falar, seriam vários, é muito grande. Mas amanhã iremos partilhar um pouco sobre os frutos. Mas é isso aí. Procurem conhecer mais. Ame Nossa Senhora. Nós podemos ainda fazer alguns momentos de pergunta, mas